O fato aqui é que, independente de como, você foi concebido. E o fato de você ter sido concebido é mais importante do que o como foi concebido. Então não importa o que aconteceu, importa o que aconteceu. Para Deus, simplesmente interessa o fato de que você nasceu, Ele permitiu a sua concepção. Então, independente de quando e como aconteceu o seu nascimento, Deus o permitiu. Você foi concebido, você foi desejado. Ainda que talvez fora do casamento, ainda que talvez fora da hora, ou em qualquer outra condição, Deus desejou a sua concepção. Porque Deus é onipotente, e ninguém vem a esse mundo se essa não seja a sua vontade. Você está aqui, e o está porque Deus queria que você nascesse, porque Deus te criou, porque Deus te estabeleceu. Você está aqui porque Deus te criou com cuidado. E o salmista diz isso aqui, Salmo 139, 13: cobriste-me no ventre da minha mãe, antes do meu nascimento, o Senhor já me cobria, o Senhor já me guardava. Então diz para essa pessoa de Deus do seu lado: você está aqui porque Deus quis o seu nascimento. E o salmista aqui descreve como Deus o teceu no útero da sua mãe, mas sem descrever como era o útero da mãe. O que isso significa? Que o útero onde você foi tecido não é mais importante do que você. Sua própria existência significa que Deus quis que você existisse. Você é alguém muito especial só pelo fato de ter nascido. Deus te viu ali sendo formado quando você era um bebê minúsculo, você era um embrião de 1 centímetro, Deus estava ali. Ele olhou no lugar secreto do útero da sua mãe e Ele te viu ali. A partir do momento que um espermatozoide, um óvulo, se encontraram, Deus amorosamente, com cuidado e ternura, te criou e te observou crescer. E o salmista diz isso, 15:16: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Há pais que acreditam que o seu bebê foi um erro. Saiba que os seus pensamentos em relação a ele não são verdadeiros. Deus planejou o nascimento desse bebê. A maneira pela qual essa criança foi concebida pode não ter sido o plano de Deus, mas a criança certamente é parte do plano de Deus. E sabe o que é duro? Aqueles que foram criados numa família saudável, com uma mãe amorosa, um pai presente, que os amavam, talvez não entendam aqueles que foram desprezados pela sua família, rejeitados, e por vezes, desde o dia do seu nascimento. Então você não consegue compreender o quão importante você é para eles. E você talvez não consiga entender o quanto importante eles são para Deus. Ajude-os a ver que Deus os idealizou muito antes de nascerem. O fato, amados, é que toda criança que chega a esse mundo vem com um desígnio estabelecido por Deus. Você está com a sua identidade aí? Pega a sua identidade para mim. Se estivesse andando sem documento, vai tomar uma dura da polícia e vai ficar ligando, incomodando a mãe. Pega a sua identidade para mim. Pode ser a CNH. Pode ser.
Levanta alto aí essa identidade. Tem um nome aí? Dá uma olhadinha nela. Tem uma data, está dizendo a data que você nasceu. Tem? Repete essa data em voz alta. Entendi tudo. Nessa data que você acabou de ler, o coração de Deus estava explodindo de alegria. Exatamente no momento do seu nascimento houve uma festa nos céus, porque alguém que Deus desejou estava vindo a esse mundo, alguém que Deus tinha um plano estava nascendo. Os anjos celebraram, houve música nos céus. Por pior que tenha sido a condição do seu nascimento, os anjos se alegraram, houve festa nos céus. E sabe o que o salmista está dizendo aqui? Pode guardar a sua identidade. E sabe o que Davi está dizendo aqui? No teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Sabe o que eu preciso te dizer? Deus tem um livro sobre você. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os seus dias, ainda os não vividos, estão escritos nesse livro. Todos os planos de Deus para a sua vida foram desenvolvidos e estabelecidos muito antes de você efetuar a sua primeira respiração. Ele escreveu a ordem dos seus dias, mesmo antes de você viver um dia sequer. Há um livro sobre você. E eu tenho que te dizer que há muitos capítulos escritos por Deus sobre você que ainda não foram vividos. Muitos nem sequer sabem que há esse livro. E quando você se sujeita a Deus, está dizendo: Senhor, eu quero a tua vontade, tudo que Deus escreveu nesse livro começa a te alcançar. Mas há pessoas que ainda estão paradas no índice, brincando, perdendo tempo, enquanto os anos vão se passando ingratamente. Se você hoje está com 30 anos ou mais, e ainda se pergunta o que deveria ser, é triste dizer, mas você ainda nem começou nesse livro. Outros aceleram o plano divino, outros vivem planos prematuros. Era para você estar no capítulo 2, 3, mas você quis viver antes o 15, o 16, o 17. Deus queria o teu casamento no 17º, mas você casou no capítulo 2. E você não aprendeu tudo o que ia aprender do capítulo 2 até o capítulo 16. Então você vive um plano prematuro. Você ignorou as coisas que Deus queria que você experimentasse, para que tivesse preparado para o casamento no 17º capítulo da sua vida. E nisso você perde experiências, perde descobertas, porque pulou para frente no calendário. Há quem pule capítulos assumindo uma posição de autoridade muito cedo, e acaba querendo viver esses capítulos mais tarde, vivendo uma adolescência tardia, por não terem vivido direito a adolescência, na idade adulta, tendo atitudes que não teve quando era adolescente, de rebeldia, aprontando, enganando, mentindo para as esposas, como se fossem adolescentes. Sabe qual que é a boa notícia aqui? Deus nos oferece a oportunidade de reescrever. Deus nos oferece aqui a oportunidade de nós nos conectarmos a essa história, para que possamos vivê-la integralmente com o tempo de vida que ainda nos resta nessa terra. E o plano de Deus para a sua vida é tão expressivo, que o rei Davi o descreve como grandioso. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos são grandes, as somas deles. Sabe o que isso significa dizer?
que talvez, no melhor que você tenha sonhado para si mesmo, você tenha idealizado ser professor, mas Deus quer que você abra uma escola, você planeja ser vendedor, mas Deus quer que você tenha a sua própria loja, você quer trabalhar numa cidade vizinha, mas Deus quer que você seja enviado para a África. Ou seja, os planos de Deus são maiores que os seus, os pensamentos são maiores que os seus, o que Deus tem para você excede a sua capacidade de sonhar e idealizar. E eu só passo a tornar esses sonhos reais e concretos quando me sujeito, quando me conecto. Fora disso, você sempre vai saber que tem um potencial, sempre vai saber que tem um destino, sempre vai saber que tem uma chamada, mas não vai fazer nada para torná-la real. Eu podia ter um corpo de atleta, mas eu prefiro um pote de Nutella. Eu sei que eu poderia fazer coisas incríveis, mas eu prefiro a facilidade, eu prefiro o que é mais fácil, o que é gostoso. Eu não quero sacrifício, eu não quero me dedicar. Frequentemente, amados, nós nos enganamos por não considerar o plano de Deus, e ao não considerar esse plano, por que aceitar o mínimo necessário, se Deus tem para você o máximo possível? Sabe como Davi diz isso? Ele está dizendo aqui: Deus, quando eu olho os pensamentos do teu livro sobre a minha vida, eu me assusto, porque eu era um pastorzinho rejeitado pelos pais, que ninguém dava moral, e o Senhor me levou a ser rei de Israel, de uma nação próspera, e o rei mais próximo dessa nação até então. Os teus pensamentos são assustadores, eles são como a areia do oceano, porque são tantos, são ilimitados, eu não consigo compreender a tua confiança em mim, porque esse livro que o Senhor escreveu para mim é tão maior do que eu achei que eu poderia ser nessa terra. O que ele entendeu? O mesmo que você tem que entender: você foi feito à sua imagem, e o plano que ele escreveu para a tua vida é perfeito, é correto. Nenhum detalhe está faltando, nenhuma parte está incompleta. Mesmo que você tenha bagunçado o perfeito plano de Deus para a sua vida, Ele se oferece hoje com ternura, com graça, para escrever outro livro para você. Ele vem e o coloca no capítulo de volta, para que você possa viver os diversos capítulos e os diversos detalhes de cada capítulo. Na verdade, esse é o significado de nascer de novo, é a oportunidade de começar outra vez. O que é a conversão? A conversão é você voltar ao primeiro capítulo, onde Deus tem grandes planos para você. Por que isso, amados? Por que nós nascemos? Qual é o propósito? Você nasceu, eu nasci, nós nascemos para mostrar a natureza de Deus. Parte da resposta do porquê do nosso nascimento é encontrada no desejo de Deus de mostrar a sua glória. Você nasceu porque Deus deseja mostrar a sua glória através da sua vida. Alguns pontos têm que ser compreendidos aqui. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o excesso da sua natureza. Repete-se comigo: a glória de Deus é o excesso da sua natureza. É tudo em Deus que ainda não nos foi revelado. E Deus está muito mais cheio do que você pode pensar ou imaginar. E Ele está esperando te usar para revelar essa glória. Paulo diz aos Efésios 3:20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, repete isso em voz alta comigo, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém.